Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos chegando para mais uma aula, estamos chegando para mais uma live, estamos chegando para mais um Café com Desbloqueio. Sejam todos bem-vindos! Vamos nessa! Episódio de número 44. Episódio de número 44 do nosso programa Café com Desbloqueio. Ontem nós não tivemos o nosso café, não tivemos o nosso episódio, mas aqui estamos nós no nosso penúltimo episódio dessa série. Hoje era para nós iniciarmos, na verdade, a primeira parte do último episódio, né? Mas amanhã nós vamos fazer o último episódio. Ele vai ser um pouquinho maior, porque eu vou precisar de um pouquinho mais tempo para falar com você. Mas nós vamos fazer ele para a gente poder encerrar amanhã a nossa série. Então já saiba que amanhã, o episódio de amanhã será um pouquinho mais longo, porque nós falaremos sobre um assunto muito sério, muito importante, e que eu iria dividir em dois episódios, mas como nós não tivemos ontem, então nós vamos dar uma apertadinha aí, mas vai dar certo. Fechou? Pega esse link aí, bora compartilhar. Estamos na reta final da nossa série sobre 10 verdades que todo salvo precisa saber. E eu conto com você para você compartilhar esse link de hoje. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo e amanhã nós vamos falar sobre reino. Uma aula muito importante que todos precisam saber. Então, pega esse link agora, compartilhe, mande para aquele amigo seu que você sabe que é salvo, que é cristão. Fala para ele que existem algumas verdades que ele precisa saber e estão sendo reveladas aqui. Compartilhe aí. E não esquece de comentar aqui embaixo, comenta bastante, interage com a gente aqui. Vocês estão legal, vocês estão vindo uma pegada legal. Não para não, continua compartilhando, continua comentando aqui embaixo, falando as suas frases, aquilo que mais te marcou. Continua interagindo aqui com a gente para que nós possamos alcançar mais pessoas, tá bom? Vamos lá para o nosso assunto de hoje. Hoje eu quero falar com você sobre a verdade de número 8, né? Esse é o nosso 8º episódio e hoje eu quero falar com você que todo salvo é cheio do Espírito Santo. Todo salvo é cheio do Espírito Santo. O assunto de hoje é o Espírito Santo. Quando nós abrimos a Bíblia aqui, em João capítulo 16, ou podemos ler o 14, deixa eu ver aqui. João 14, vamos ler o 14. João capítulo 14, no versículo 16 diz o seguinte, João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado. Essa palavra advogado aqui é auxiliador, ou representante, auxiliador ou representante, a fim de que esteja sempre convosco. Esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós mesmos. Aí nós vamos pular aqui para o versículo 25, que diz o seguinte: esses ensinamentos vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós. Mas o advogado, ou seja, o representante, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Jesus aqui começa a falar, a introduzir o Espírito Santo. O que é ou quem é o Espírito Santo?
Jesus usa aqui a palavra advogado para falar sobre o Espírito Santo. Advogado é o nosso representante, um representante legal, um representante diante da lei. Quem é o Espírito Santo? É o nosso representante legal diante de Deus e o representante de Deus para nós. O Espírito Santo é o nosso auxiliador, o nosso ajudador. E quando eu falo sobre representante, eu falo no sentido de haver essa conexão, sabe? Ele fazer essa conexão em Romanos capítulo 5, capítulo 8, aliás, Romanos capítulo 8, versículo 26 diz o seguinte: do mesmo modo, o Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito Santo intercede por nós, com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito Santo, porquanto o Espírito Santo suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Então, nesse sentido aqui que eu falo, o Espírito Santo ele é o nosso representante, porque ele leva as nossas petições a Deus e também traz a vontade de Deus para nós. Então, quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, essa é a palavra: advogado, representante, auxiliador, ajudador. O Espírito Santo nos foi enviado para nos ajudar a viver a vida como igreja aqui na Terra. Uma vez que nós somos salvos, nós somos chamados para uma nova realidade, para uma nova dispensação, para uma nova dimensão. Uma dimensão essa, uma identidade essa que nós não conhecemos. Nós não sabemos o que é ser ou viver uma vida dependendo completamente de Deus. Nós nascemos debaixo do pecado, da natureza pecaminosa. Nós não sabemos o que é viver uma vida sem o pecado. Por isso que nós precisamos de ajuda, porque quando Adão pecou, ele sabia o que era viver uma vida sem pecado. Ele sabia o que era ter relacionamento direto, íntimo com Deus, sem sequer imaginar o que seria uma vida fora desse padrão. Quando ele peca, o quadro se inverte. Agora, todo mundo nasce pecador. Ninguém sabe o que é viver sem pecado. Por isso que nós precisamos de um auxiliador. Como o texto de Romanos diz, nós não sabemos como orar, nós não sabemos como se relacionar com Deus da maneira correta. Por quê? Porque a nossa vida, ela está constituída de uma vida pecadora. Entende? Então nós precisamos de um auxiliador. Nós precisamos de alguém que nos ensine a viver a vontade de Deus, a seguir o padrão de Deus. E esse alguém é o próprio Deus. Interessante que para salvar o homem, o próprio Deus se coloca na posição. E para ajudar o homem a viver essa vida de acordo com a sua nova identidade, de acordo com o seu propósito, o próprio Deus o auxilia. Ou seja, a nova aliança não é sobre nós, não é sobre a nossa força, como nós falamos aqui na última aula, né? Sobre a realidade da graça, a realidade da nova aliança. A nova aliança, ela consiste em Deus agindo em nós, através de nós e dentro de nós. A obra é dele. O nosso papel é apenas deixar ele fluir, é apenas deixar ele fazer. E ele faz por meio do Espírito Santo. Agora, como saber se eu tenho o Espírito Santo? A gente fala sobre o Espírito Santo, ouve sobre o Espírito Santo, mas de vez em quando vem essa dúvida. Como saber se eu tenho o Espírito Santo? Você já fez essa pergunta alguma vez na sua vida ou não? Será que eu tenho o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo mora em mim? Será? Vamos ler o que a Bíblia fala? Voltando aqui em Atos capítulo 19. Atos, capítulo 19, no versículo 2 diz o seguinte. Vamos ler do versículo 1 para a gente contextualizar. E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e chegando a Éfeso,
encontrou ali alguns discípulos e lhes indagou: recebestes o Espírito Santo na época em que crestes? Como eu sei se eu tenho o Espírito Santo? Paulo está dizendo que nós recebemos o Espírito Santo na nossa conversão. Quando nós cremos em Jesus, quando nós nascemos de novo em Cristo, então nós recebemos o Espírito Santo. Preste atenção. Uma pessoa que ela não nasceu de novo, ela não tem o Espírito Santo dentro dela. Não tem. Por quê? Porque o Espírito Santo ele só vem morar dentro de nós, ele só vem habitar dentro de nós através do novo nascimento. Por quê? Porque se o Espírito Santo ele é a parte de Deus em nós, é o nosso auxiliador para fazer a vontade de Deus, enquanto somos filhos de Adão, estamos debaixo da natureza pecaminosa de Adão, o Espírito Santo não pode entrar na nossa vida. Porque pertencemos a outro, pertencemos a Adão e somos escravos do diabo. Então, o Espírito Santo ele age do lado de fora, tentando nos convencer do quanto nós precisamos nascer de novo, do nosso pecado, da necessidade da salvação. Ele age do lado de fora. Mas sem o novo nascimento, o Espírito Santo não entra. Ele não mora dentro de mim. Por quê? Porque isso seria ilegal. Porque legalmente, enquanto eu não nasço de novo, eu sou filho de Adão, escravo do diabo. Eu não pertenço a Deus. Então Deus não pode entrar na minha vida. Agora, uma vez que eu entreguei a minha vida para Jesus de forma decisiva, de forma voluntária, então aí sim o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Foi o que Jesus disse aqui em João, lá no texto que nós estávamos lendo. Aqui, ó. João capítulo 14, versículo 23 diz o seguinte: Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Qual é a palavra de Jesus? Eu preciso crer e receber a Jesus. Aquele que crer e for batizado será salvo. E meu Pai o amará. E nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Como que Jesus e o Pai vão vir morar dentro de mim? Por meio do Espírito Santo. Qual é a condição aqui para o Pai e o Filho virem morar dentro de mim? Eu crer, eu obedecer na palavra. Qual a palavra? Quem crer e for batizado será salvo. Então, uma vez que eu nasço de novo, o Pai e o Filho vêm morar dentro de mim. Mas eles vêm por meio de uma pessoa, o Espírito Santo. Então, como saber se eu tenho o Espírito Santo? Sabendo se eu nasci de novo. Se eu nasci de novo, se eu recebi a palavra de Jesus, então, de fato, o Espírito Santo habita dentro de mim. Certo? Sem crise. É simples. Agora, existe uma coisa aí que as pessoas falam e elas confundem muito. Gera uma confusão lascada, né? Batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ter o Espírito Santo. Qual que é a diferença dessas coisas? Vamos aqui, vamos entender isso aqui. O que é ter o Espírito Santo? Vamos lá. O que é ter o Espírito Santo? Ter o Espírito Santo significa que você nasceu de novo. Que você não faz parte mais da natureza de Adão. Então, o que é ter o Espírito Santo? Ser salvo. Então, uma vez que eu sou salvo, eu tenho o Espírito Santo. Lembra lá de Efésios, capítulo 1, onde o texto diz, Paulo dizendo que o Espírito Santo é o selo da promessa de Deus na nossa vida, a garantia da nossa salvação. Então, ter o Espírito Santo significa ser salvo. Uma vez que eu sou salvo, eu tenho o Espírito Santo. Agora, o que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio
do Espírito Santo. Ser cheio significa ter o Espírito Santo agindo em liberdade dentro de mim. Então, o que é ser cheio do Espírito Santo? É o Espírito Santo ter liberdade para se mover na minha vida. Então, por exemplo, tem crente que ele tem o Espírito Santo mora dentro dele, mas a pessoa não ouve o Espírito, a pessoa não permite ser-se conduzido pelo Espírito Santo, ela não permite o Espírito Santo guiar os passos dela, ou seja, ela tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não tem liberdade. Essa palavra ser cheio aqui significa ser pleno, ser completo, ou seja, o Espírito Santo controla a vida dessa pessoa. Ser cheio do Espírito Santo não é você apenas falar em línguas, não é você apenas chorar, se arrepiar, não. É você dar liberdade ao Espírito Santo. Então, também para falar em línguas, também para chorar, também para sentir, para agir, mas também para ser transformado, para ser conduzido por Ele. Isso é ser cheio do Espírito, tá? Então, ter o Espírito Santo é quando você é salvo, você se converte. Ser cheio do Espírito Santo é quando ele começa a agir na sua vida. Você começa a dar liberdade para ele nas suas orações, no seu dia a dia, no seu comportamento, nos seus pensamentos. Você é guiado pelo Espírito. Agora, o que é ser batizado no Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é você ser conduzido, é o Espírito Santo ter liberdade na sua vida. E o que é ser batizado no Espírito? É a manifestação da presença do Espírito Santo. Ou seja, ser batizado no Espírito Santo significa que você tem o Espírito Santo, que você é conduzido por ele e agora isso é selado. Como que isso é selado? Através de uma manifestação física, ou seja, através de choro, através de grito, através de uma oração em línguas intensa. Isso é batismo do Espírito Santo. E você precisa entender o seguinte, que essas três coisas, elas precisam estar juntas. Você precisa ter o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo. E uma das evidências do batismo no Espírito Santo é a oração em línguas, é o falar em línguas. O falar em línguas não é um dom. O falar em línguas é uma evidência de que o Espírito Santo está ativado dentro de mim. Eu tenho o Espírito Santo, sou conduzido pelo Espírito Santo e, cara, eu tô na ativa. Então tem crente que ele tem o Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo, mas ele não ora em línguas. Por quê? Porque faltou essa ativação, sabe? Faltou esse destravar na vida dele. É uma pessoa de Deus, o Espírito Santo está nela, está agindo nela, mas ela não foi ativada, sabe? No Espírito. Ela precisa passar por essa ativação. Todo salvo precisa falar em línguas. Por quê? Porque falar em línguas é edificar a si mesmo. Quando eu oro em línguas, o Espírito Santo ora de forma perfeita. Ele faz a oração uma oração alinhada à vontade de Deus. Ou seja, aquilo que Deus quer fazer é aquilo que o Espírito Santo vai orar. Então, quanto mais eu oro em línguas, mais eu estou me alinhando à vontade de Deus. É como se eu pedisse para Deus aquilo que Deus quer fazer. Só que como eu não sei o que Deus quer, mas o Espírito Santo sabe, então quando eu oro em línguas, o Espírito Santo de fato está orando e ele está invocando a Deus para que Deus faça aquilo que Deus já quer fazer. Só que preste atenção, Deus não vai fazer nada na terra sem que nós peçamos. A oração é uma ferramenta para manifestarmos a vontade de Deus na nossa vida. Só que tem coisas em específico que nós não sabemos. Por isso o Espírito Santo nos ajuda.
Ele vai orar segundo aquilo que Deus já quer fazer, mas que nós não temos o entendimento. Por isso que na oração em línguas você não entende aquilo que você está falando. Porque é uma oração espiritual. E essa oração, ela é ativada, ela é manifestada a partir do batismo. Uma vez que eu fui batizado no Espírito Santo, houve essa explosão, houve esse rompimento. A oração em línguas é evidenciada. Agora eu vou explodir na vida. Ser cheio do Espírito Santo é você ser conduzido por ele. Mas isso não pode parar aqui. Você precisa orar em línguas. Você precisa ser batizado no Espírito Santo. E por causa desse movimento pentecostal sem entendimento, as pessoas elas banalizaram isso, mas isso é bíblico. Isso é necessário. Isso é muito importante. Em Atos, no capítulo 2, nós vemos o Espírito Santo sendo liberado de forma intensa, batizando os discípulos, enchendo os discípulos e vindo morar dentro dos discípulos. Ou seja, em Atos capítulo 2, nós temos essas três coisas sendo manifestadas. Eles têm o Espírito Santo, eles são cheios do Espírito Santo e eles são batizados no Espírito Santo. Por quê? Porque essas três coisas são fundamentais. Se você é um crente salvo em Cristo Jesus e não ora em línguas, você precisa ser ativado. Aí você fala para mim, e como que eu faço isso? Olha aqui o texto que nós estávamos lendo. Atos, capítulo 19. É um texto muito interessante sobre esse assunto, né? Porque o assunto do texto é esse. Paulo chega a Éfeso e pergunta, gente, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles responderam o seguinte, de forma alguma, nem sequer soubemos que existe Espírito Santo. Ou seja, essas pessoas são discípulos de Jesus, estão vivendo o Evangelho, mas não conhecem o auxílio prometido por Deus, prometido por Jesus, o Espírito Santo. Aquilo que nos conduz à verdade de Deus, aquilo que nos conduz a viver a vontade do Pai, aquele que nos lembra dos ensinamentos de Cristo. Cara, o Espírito Santo não é um acessório, é peça fundamental na nossa vida. Um crente que não é guiado pelo Espírito, que não tem consciência do Espírito Santo, cara, ele é um crente fraco. Ele é um crente que está vivendo muito abaixo da verdade do Evangelho. O Espírito Santo, ele é peça fundamental para a igreja. É o Espírito que edifica a igreja. Então nós precisamos ter essa consciência de que ser cheio do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, ter o Espírito Santo, é uma realidade de todo salvo e que isso precisa estar impregnado na nossa cabeça. Aí Paulo pergunta, ora, em que tipo de batismo então fostes batizados? Porque o Espírito Santo vem quando vocês são batizados. Se vocês não têm Espírito Santo, que batismo é esse que vocês receberam? Confirmando aquilo que nós falamos lá. Como que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Se eu batizei. Por quê? Porque quando eu batizo, eu nasço de novo, o Espírito Santo vem automaticamente. Então eles responderam, no batismo do João. O batismo de João Batista. Agora, olha o que Paulo explica. O batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. Aqui tem uma outra coisa que as pessoas também não sabem. O batismo de João não é o mesmo que o batismo de Jesus. Hoje, nós não batizamos as pessoas no batismo de João. Nós batizamos as pessoas no batismo de Jesus. Qual é o batismo de João? Arrependimento. Consciência de pecado. Quando João batizava, ele não batizava para purificar as pessoas. O batismo de João era um batismo de consciência. Eu sou pecador. Eu sou o pecador. Esse não é o batismo da nova aliança. Esse não é o batismo dos discípulos. Por quê? Porque o batismo de Jesus é esse batismo aqui, o batismo da fé. Eu creio que Jesus é o meu Salvador. Eu creio que Jesus é aquele que vai mudar a minha vida. Ou seja, no batismo de João, eu tenho consciência de mim.
No batismo de Jesus, do batismo da nova aliança, eu tenho consciência dele, de Cristo. Olha o que Paulo diz: o batismo de João é para arrependimento, é para a consciência da sua natureza pecaminosa. Não é esse o batismo da nova aliança. O batismo da nova aliança é Cristo. Eu creio que Cristo é a resposta. Se você tem consciência do seu pecado e não da obra consumada de Jesus, você está vivendo na lei e não na graça. Se você vive focado em você, olhando para você, suas fragilidades, suas dificuldades, seus problemas, seus erros, seus pecados, você, e não Cristo, não o Espírito Santo, você está vivendo debaixo da antiga aliança. Então, Paulo diz para eles: gente, não é assim não, vou ensinar para vocês. Versículo 5. E compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Já eram discípulos, já eram batizados, mas batizados do batismo errado. Tinham consciência do pecado e não da obra consumada de Jesus. Então eles batizam agora crendo na pessoa de Jesus, no sacrifício de Jesus, na liberdade, no novo nascimento, na transformação. Aí o que acontece? Versículo 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Agora que eles creram na verdade do Evangelho, agora que eles estão na base correta, nasceram de novo e o Espírito Santo automaticamente veio sobre eles. Aí o que aconteceu? Agora eles têm o Espírito Santo. Aí vem a continuação do versículo. E começaram a falar em línguas e a profetizar. Foram cheios e batizados do Espírito Santo. Então aqui nós temos esses 3 pontos. Eles tiveram agora o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo e foram batizados do Espírito Santo. Essas 3 coisas são fundamentais. Aí a pergunta é: o que fazer quando eu tenho o Espírito Santo, sou cheio do Espírito Santo, mas não sou batizado no Espírito Santo? O segredo está aqui, ó. Paulo impôs as mãos. Se você é um salvo, crente, cheio do Espírito Santo, mas ainda não foi ativado no falar em línguas, você precisa que alguém de autoridade, de consciência da nova aliança, coloque as mãos sobre você e declare a ativação disso na sua vida. Alguns de nós, isso acontece de forma natural, outros precisam ser ativados. Paulo ele fala isso sobre Timóteo, ele fala: Timóteo, ativa o dom de Deus que há em ti, que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Então, existe poder na imposição de mãos. Não poder na imposição de mãos, mas existe poder quando isso acontece. Porque há uma ativação, há um rompimento, há uma liberação. Então, se você é salvo, se você tem o Espírito Santo, mas ainda não foi ativado no Espírito, não ora em língua, sabe? Não tem esse fluir do Espírito na sua vida. Você precisa que alguém coloque as mãos sobre você. Você precisa que alguma autoridade libere essa palavra sobre a sua vida. E você vai ver, o Espírito Santo vai vir de forma poderosa sobre a sua vida. Porque é a promessa de Deus. Jesus falou: eu vou mandar para vocês o auxiliador. Aquele que vai ajudar vocês, que vai representar vocês, que vai representar eu para vocês. Cara, vai ser forte o que eu vou fazer com vocês por meio do Espírito. É tão forte que Jesus diz: olha, fique em Jerusalém, espere. Porque quando ele vier, quando o Espírito da promessa vier, cara, vocês vão explodir. Então, essa é a verdade sobre o Espírito que as pessoas precisam aprender. Se você ainda não teve essa ativação, converse com seu pastor, converse com seu líder, converse com alguém, alguma autoridade espiritual, peça para ela ou impor as mãos sobre você, mas lembre-se sempre, pessoas de confiança, pessoas de caráter, que você conheça, porque você não pode deixar qualquer pessoa pôr a mão na sua cabeça, não. Não é brincadeira, não. Não deixe não deixe qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça, porque
Não faça isso não, tá bom? E quando as mãos são impostas, existe uma transferência. Então você recebe daquilo que a pessoa carrega. E aí, se é uma pessoa trambiqueira, se é uma pessoa falsa, se é uma pessoa, você vai acabar recebendo esses trem, e aí ao invés de você ser cheio, você vai ficar perturbado da cabeça. Então cuidado com quem põe as mãos sobre você. Mas se é uma pessoa de Deus, uma pessoa de autoridade, uma pessoa que você honra a vida dela, que ela possa impor as mãos sobre você. E você vai ser ativado. Se você tiver a chance de estar comigo, eu quero impor as mãos sobre você e declarar essa ativação sobre a sua vida. Mas se você é de outro lugar, de outra cidade, se você tem aí o seu pastor, converse com ele. Você precisa, é um direito. Todo salvo precisa ser cheio e batizado no Espírito Santo. Fechou? Vamos orar? Para a gente encerrar. Amanhã é a nossa última aula. E amanhã eu vou falar sobre todo salvo ser chamado a reinar. Amanhã vai ser uma aula maior, como eu falei. Vai ser uma aula poderosa. Então, chegue no horário, fique atento, porque amanhã vai ser pancada. Mas vamos orar para poder encerrar essa aula de hoje. Feche os seus olhos aí. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por mais essa oportunidade de vida. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu Espírito Santo em nós. Todo salvo, ele tem o Espírito Santo. Ele precisa ser cheio do Espírito. E ele precisa ser batizado no Espírito. Pai, para aqueles que andavam em dúvidas acerca de terem ou não o Espírito Santo, traga clareza, traga paz, entendimento de que uma vez que eles nasceram de novo, o Espírito Santo já está sobre eles, morando, habitando dentro deles. Agora o que eles precisam é serem conduzidos pelo Espírito, cheios da verdade, cheios dos princípios, dos dons, das habilidades. Mas o que eles mais precisam é serem ativados, orarem em línguas, serem usados poderosamente nos dons. É disso que nós precisamos. Espírito Santo, desperta o teu povo, dos teus filhos, para não viverem apenas uma vida intelectual, para viver uma vida espiritual rasa, mas que eles possam mergulhar profundamente num batismo sobrenatural, numa ativação sobrenatural. O coração deles queime pela tua presença. Que o teu Espírito transborde sobre eles em autoridade, em poder, em unção. Espírito Santo, levante pessoas para mentorear essas pessoas espiritualmente, impor as mãos sobre elas, declararem sobre elas. Senhor, no nome de Jesus, eu declaro uma ativação agora sobre os teus filhos. Aquele que nunca orou em línguas, eu declaro em nome de Jesus, você será ativado no seu espírito. Eu declaro esse manifestar, esse liberar do Espírito sobre a sua vida. Isso já está sobre você. Isso não virá, isso já está sobre você, mas será ativado. Eu declaro isso em nome de Jesus. Você será cheio, você será batizado no Espírito. Haverá esse rompimento na sua vida. Eu declaro agora em nome de Jesus que o seu Espírito seja acionado agora. Oh,
Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Eu libero esse comando agora em nome de Jesus. Seja ativado no teu espírito. Seja ativado no teu espírito agora. Shei karabashuri kandaralabashiri kandaralakandaralabasuri andaralabas. Seja ativado no teu espírito agora, em nome de Jesus. Declaro dons sobre a sua vida. Visões. Shei karabashuri andaralabashi. Seja ativado no teu espírito, em nome de Jesus. Esse é um tempo de sobrenatural. Esse é um tempo do rompimento do Senhor na sua vida. Eu posso estar distante de você, mas eu estendo as minhas mãos agora sobre a sua vida. Seja ativado. Seja ativado. Seja ativado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Rabashi Kandaralaba. Isso é um direito nosso. É um direito seu. Ser ativado. Cheio do poder de Deus. O Espírito Santo. Ele é a força. É a força que nós precisamos. Ele é o poder que nós precisamos. Receba desse poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bem, amanhã estamos de volta para o nosso último episódio. E amanhã vamos falar sobre propósito, sobre reino, melhor dizendo. Vamos falar especificamente sobre reino. Uma aula fantástica que você não pode perder. Fechou? Não esquece de compartilhar. Não esquece de apertar o like aqui e seja cheio, seja ativado no Espírito. Esse é o tempo. Flua na liberdade do Espírito. Paz. Até amanhã.